Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Essa videoconferência será realizada exclusivamente em português. A transcrição do evento no idioma inglês será posteriormente disponibilizada no site de RI da companhia. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão divulgados no site de RI da companhia, www.vulcabrasri.com, e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Está presente hoje conosco o Sr. Pedro Bartelli, CEO, e o Sr. Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores. Agora, vamos assistir a um vídeo institucional e, na sequência, voltamos com o Sr. Pedro. Bom dia! Mesmo em um ano repleto de desafios, a combinação de marcas fortes, um modelo de negócio verticalizado, fizeram a Vulcabras superar seus próprios recordes e registrar em 2024 o novo melhor ano de sua história. A companhia registrou um faturamento bruto de 3,5 bilhões, novo recorde, com crescimento de 9,2% em relação a 2023. A margem bruta de 41,9% demonstra a capacidade da companhia de manter a rentabilidade mesmo diante de desafios externos. O EBITDA recorrente totalizou 675,6 milhões, um crescimento de 5,5% em relação ao ano anterior. A margem EBITDA recorrente foi de 22,2%, enquanto o lucro líquido recorrente foi de 544,1 milhões, um crescimento de 11,1%. Com margem líquida no ano, saltando de 279,8 milhões em 2023 para 433,7 milhões em 2024, representando 14,2% da receita líquida total. A receita da divisão de calçados esportivos registrou um crescimento de 9,2% no acumulado do ano, resultado da força das marcas e a estratégia de expansão do portfólio de produtos voltados para a alta performance, agregando valor e impulsionando o aumento do ticket médio. A Vulcabras encerra o quarto trimestre de 2024 atingindo um marco histórico, receita bruta superior a 1 bilhão em um único trimestre, com crescimento de 14,7% em relação ao quarto trimestre de 2023. A companhia consolida 18 trimestres de crescimento consecutivo.
O lucro bruto foi de 376,9 milhões, crescimento de 11,7% em relação ao lucro bruto registrado no quarto trimestre de 2023. O EBITDA recorrente somou 192,2 milhões no trimestre, crescimento de 8,2% em comparação com o quarto trimestre de 2023. O lucro líquido recorrente atingiu 169,2 milhões, aumento de 16,9% em relação ao resultado do quarto trimestre de 2023, com margem líquida recorrente de 18,7%, 0,4 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2023. O e-commerce seguiu em forte crescimento, com alta de 50,1% no trimestre, atingindo 15,7% da receita líquida total no quarto trimestre. Mesmo sem adotar estratégias comerciais agressivas, o canal registrou resultado positivo e fortaleceu a experiência de compra das marcas, oferecendo maior complementariedade de sortimento e aprimorando a jornada do consumidor. A categoria de calçados esportivos registrou um crescimento de 16% no trimestre, refletindo o contínuo investimento em inovação e tecnologia, tanto no desenvolvimento de produto quanto na gestão do negócio, que permitiram a oferta de um portfólio cada vez mais amplo e de maior valor agregado, expandindo as possibilidades de práticas esportivas e levando a alta performance a um público cada vez maior. A Olímpicos foi, pelo segundo ano consecutivo, a marca mais utilizada por corredores no aplicativo Strava no Brasil, reafirmando sua forte conexão com a comunidade de corrida e seu compromisso com a democratização da alta performance. A marca manteve seu crescimento impulsionado pelo aumento do ticket médio e a expansão da família Corre. O trimestre foi marcado pelo lançamento do Corre 4, além da expansão do portfólio do Corre Grafeno 3, Corre Max e Corre Trilha 2, que tiveram rápida aceitação no mercado e impulsionaram as vendas. A Mizuno seguiu sua estratégia de expansão e consolidação nos segmentos de alta performance e lifestyle esportivo. No segmento de corrida, a marca fortaleceu sua linha com o lançamento do Super Tênis Rebellion Pro 3 e Pro Low, ampliando a sua oferta para corredores que buscam máximo desempenho e inovação. A Mizuno também expandiu sua atuação em canais especializados de lifestyle esportivo e casual, fortalecendo sua conexão com a cultura urbana no Brasil. No futebol, a marca ampliou seu portfólio com a chuteira Regente, primeiro modelo totalmente desenvolvido e produzido pela Vulcabras. A Under Armour avançou no segmento de treino e lifestyle esportivo, consolidando sua presença no Brasil com a expansão de lojas próprias no formato outlet, que passaram de 4 para 6 unidades, sendo 2 inauguradas no quarto trimestre de 2024. No treino, a marca ampliou sua atuação, além do CrossFit, conquistando um público cada vez maior nas academias, com destaque para a linha Tri-Base Cross e Tri-Base Reps, desenvolvida pela Vulcabras para o consumidor brasileiro. No lifestyle esportivo, registrou um crescimento expressivo, impulsionado pelos modelos Quicker, Wing e Slide, que combinam tecnologia e design para consumidores que buscam conforto no seu dia a dia. A Vulcabras segue firme em seu compromisso com a maximização do retorno aos seus acionistas e a gestão conservadora de capital. Em linha com essa estratégia e mantendo o compromisso firmado ao longo de 2024, a companhia anuncia mais um fluxo de pagamentos mensais de dividendos no valor de 0,125 por ação nos meses de maio, junho e julho de 2025. Anualizando o compromisso de dividendos mensais e considerando uma ação no valor aproximado de R$16, a empresa apresenta hoje um dividend yield aproximadamente 9,8%. Além disso, a companhia recomprou 650,8 mil ações ao longo do quarto trimestre de 2024, totalizando um volume de 3.107.000 ações em tesouraria, 1,13% do total das ações em circulação. Esse programa de recompra de ações é uma estratégia que visa a otimização do capital e o aumento do valor para os acionistas, além de demonstrar a confiança da companhia em seu desempenho futuro. Encerramos 2024 com um portfólio consolidado, níveis de estoque saudáveis e vendas tracionadas pelo sell-out, mostrando a grande aceitação das nossas marcas e as novas linhas de produto.
A combinação de inovação contínua, expansão de portfólio e eficiência operacional garante um posicionamento sólido para 2025, permitindo que a Vulcabras siga avançando de forma sustentável e rentável. Seguimos confiantes em nossa capacidade de continuar crescendo, inovando e gerando valor aos nossos consumidores e acionistas. Bom dia a todos. Vamos iniciar a apresentação destacando o volume bruto, cujas informações podem ser encontradas no slide 5. No quarto trimestre de 2024, o volume bruto faturado atingiu a marca de 9,1 milhões de pares e peças, representando um crescimento de 5,4% em comparação ao quarto TRI de 23. Na análise por categorias, os calçados esportivos registraram um crescimento de 6,6% no quarto TRI de 24. Esse aumento no volume consolidado de calçados esportivos é atribuído ao forte desempenho de vendas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A categoria de outros calçados e outros registrou um crescimento de 17,5%, impulsionado pelo aumento das vendas de chinelos esportivos e botas de uso profissional. Vestuário e acessórios registraram queda de 5,1% no quarto TRI de 24. Esse desempenho foi impactado principalmente pela menor demanda no mercado interno, agravada pela dificuldade de distribuição devido à menor disponibilidade de varejistas especializados em vestuário esportivo. No ano de 2024, o volume total faturado foi de 32,4 milhões de pares e peças, um aumento de 2,9% se comparado ao volume de 2023. Avançando para o slide 6, vamos abordar a receita líquida segmentada por categoria de produtos. No quarto TRI de 24, apesar de um cenário de taxas de juros elevadas e alto endividamento, o varejo brasileiro apresentou sinais de recuperação nos últimos meses. As vendas na Black Friday e do Natal apresentaram desempenho positivo, com crescimento em relação aos mesmos eventos do ano anterior. No entanto, no mercado externo, apesar do crescimento observado neste trimestre, os resultados ainda são impactados pelos desafios significativos, especialmente no Peru e na Argentina, onde as condições econômicas internas geram obstáculos específicos para cada país. Pelo 18º trimestre consecutivo, a companhia superou desafios e alcançou crescimento significativo na receita líquida. Com um total de 905,7 milhões de reais, um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia reafirma seu compromisso com a busca pelo crescimento e a sua capacidade de adaptação frente aos desafios econômicos. Nesse trimestre, a receita líquida da companhia foi negativamente impactada em 9,9 milhões de reais, 0,9% da receita operacional bruta, devido à tributação de PIS e COFINS sobre a subvenção de ICMS, imposta pela Lei 14.789 de 2023, reconhecida no período. Para fins de comparação, se excluído o efeito da tributação em PIS e COFINS sobre a subvenção de ICMS, a receita líquida obtida seria de 915,6 milhões de reais, um crescimento de 15,7% sobre a receita líquida do quarto trimestre de 23. A categoria de calçados esportivos registrou um aumento de 16% no quarto TRI de 24 em comparação ao mesmo período do ano anterior, com expansão de receita tanto no mercado interno quanto no mercado externo. As três marcas da companhia mostraram desempenho positivo, com destaque para a categoria de Running da Olímpicos, impulsionada pelo sucesso da linha do Core. A categoria de outros calçados e outros cresceu 18,8% em relação ao quarto TRI de 23, alavancada pelo aumento nas vendas de chinelos e botas profissionais. A categoria de vestuário e acessórios apresentou queda de 3,8%, apesar do crescimento nas vendas do e-commerce e das lojas próprias. As dificuldades de distribuição resultantes da menor disponibilidade de varejistas especializados em desempenho dessa categoria. No ano de 2024, a receita líquida alcançou 3.048,6 milhões de reais, registrando um aumento de 8,2% em relação ao ano de 2023. Seguindo para o slide 7, temos a abertura da receita líquida por mercados. No quarto TRI de 24, a receita líquida no mercado interno alcançou 877 milhões de reais, um crescimento de 14,2%. O principal destaque foi a categoria de calçados esportivos, que registrou um crescimento significativo na receita, reforçando a força das marcas e da estratégia da companhia. No mercado externo, a receita líquida foi de 28,7 milhões de reais, um crescimento de 23,2% em relação ao quarto TRI de 23.
Apesar desse avanço, a companhia continua enfrentando desafios nas exportações, especialmente devido à queda no consumo da Argentina, seu principal mercado externo. Em 2024, a receita líquida no mercado interno alcançou 2.912,5 bilhões de reais, um crescimento de 9,9% em relação a 2023, impulsionado pelos calçados esportivos e outros calçados, como chinelos esportivos e botas profissionais. Já o segmento de vestuário e acessórios manteve estabilidade, impactado pelas limitações nos canais de distribuição. No mercado externo, a receita líquida totalizou 136,1 milhões de reais, uma queda de 18,2% em relação ao ano anterior, com retração mais acentuada nos 3 primeiros trimestres e uma leve recuperação no final do ano. No slide 8, temos as informações relacionadas ao e-commerce. No trimestre, mais uma vez, o e-commerce se destacou como uma importante ferramenta para complementariedade e conexão direta com o consumidor. O canal digital registrou a receita líquida de 142,4 milhões de reais, um crescimento expressivo de 50,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Alavancado por uma estratégia focada em posicionamento e na experiência do consumidor, o canal continua a sua trajetória de evolução acelerada. Como resultado, as vendas digitais representaram 15,7% da receita total líquida da companhia, um aumento de 3,7 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 23. No acumulado do ano de 2024, o e-commerce atingiu 433,7 milhões de reais em receita líquida, um crescimento de 55% em relação ao ano de 2023, consolidando-se como um pilar estratégico para os resultados da companhia e para a construção de um relacionamento cada vez mais próximo com os consumidores. Seguindo adiante, slide 9, apresentamos lucro bruto e a margem bruta. No quarto TRI de 24, o lucro bruto atingiu 376,9 milhões de reais, um crescimento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta foi de 41,6%, refletindo uma redução de 1,1 pontos percentuais em comparação ao quarto TRI de 23. Além da tributação de PIS e COFINS sobre subvenção de ICMS, imposta pela Lei 14.789 de 2023, que isoladamente reduziu a margem bruta consolidada em 0,6 pontos percentuais, neste trimestre, outros fatores contribuíram para o aumento dos custos de produção. Apesar de termos na nossa estrutura de custos uma baixíssima exposição a moedas estrangeiras, principalmente se comparado ao modelo de sourcing das marcas concorrentes, a forte e repentina valorização do dólar em relação ao real resultou no encarecimento de algumas matérias-primas consumidas na produção do trimestre. Além disso, registramos um nível de absenteísmo bastante elevado se comparado aos patamares históricos, o que pressionou os gastos com o pessoal, reduziu a eficiência das plantas industriais e, consequentemente, elevou o custo hora-homem apropriado em nossa produção. Importante mencionar que estamos trabalhando de forma proativa, através de políticas de RH, para mitigar os efeitos desse absenteísmo mais elevado, e que no primeiro trimestre de 2025, apesar dos níveis de absenteísmo ainda estarem superiores aos patamares históricos, já se observa uma queda em relação ao absenteísmo registrado no quarto TRI de 2024. No acumulado de 2024, o lucro bruto totalizou 1.278,4 milhões de reais, um crescimento de 8,7% em relação a 2023. A margem bruta anual foi de 41,9%, um aumento de 0,2 pontos percentuais sobre o ano anterior. Sem o impacto da tributação de PIS e COFINS sobre a subvenção de ICMS, o lucro bruto ajustado seria de 1.303,1 milhões de reais, com margem bruta de 42,6%. Esses resultados demonstram a resiliência da companhia em um ambiente econômico desafiador, além de reforçar seu compromisso com a inovação e excelência na entrega dos produtos de alta qualidade. Avançando para o slide 10, vamos apresentar as despesas relacionadas às vendas. No quarto TRI de 2024, as despesas com vendas, propagandas e perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa totalizaram 167,1 milhões de reais, um aumento de 18,8% em relação ao mesmo período de 2023. Se considerarmos apenas as despesas diretas com vendas e perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, excluindo propaganda, o total foi de 121,2 milhões de reais,
um crescimento de 23,8% em comparação com o registrado no quarto TRI de 23. Em termos de representatividade, essas despesas correspondem a 13,4% da receita líquida no trimestre, um avanço de 1 ponto percentual sobre o ano anterior. Essa evolução reflete a tendência observada nos trimestres anteriores, com o crescimento do e-commerce e das vendas via marketplaces, elevando as despesas com comissões e fretes. Além disso, a provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa alcançou 3,2 milhões de reais, apresentando um crescimento em comparação ao período anterior. No acumulado do ano de 2024, as despesas com vendas excluindo propaganda somaram 403,8 milhões de reais, um crescimento de 15,7% em comparação ao ano de 2023. Como participação da receita líquida, essas despesas aumentaram 0,8 pontos percentuais, atingindo 13,2% no ano. No slide 11, temos a demonstração das despesas com propaganda e marketing. No quarto TRI de 2024, as despesas com propaganda e marketing totalizaram 45,9 milhões de reais, um crescimento de 7,2%. Como proporção da receita líquida, essas despesas representaram 5,1%, uma redução de 0,3 pontos percentuais em comparação ao quarto TRI de 23. A Olympus fortaleceu sua presença na comunidade da corrida, com lançamentos estratégicos e eventos. O destaque foi o Corre 4, reconhecido no Year in Sport do Strava como o tênis mais utilizado por corredores brasileiros. Novos modelos da linha do Corre, como o Grafeno 3, Corre Max, Corre Trilha 2, tiveram rápida aceitação, consolidando a marca no segmento de performance. Além disso, a Olympus expandiu seu portfólio para lifestyle esportivo, com o Corre 4S e novas cores para modelos já consagrados. Nos eventos, realizou mais uma edição do Bota para Correr, em Itacaré, e anunciou as celebrações dos seus 50 anos, que incluirão 50 corridas, treinos e festivais pelo Brasil. A Under Armour seguiu sua estratégia de crescimento, expandindo sua atuação nos segmentos de treino e lifestyle esportivo. Nas academias, ampliou sua presença com a linha Tri-Base Cross e Reps, alcançando um público além do CrossFit. No lifestyle esportivo, lançou os modelos Kurt 96 e Sleep Speed Mega, enquanto no basquete fortaleceu sua linha com novas cores do Curry 11 e os modelos Champion Mindset e Month Guard. A Mizuno reforçou sua presença no running de alta performance com os lançamentos Rebellion Pro 3 e Rebellion Pro Low, apresentados em um evento exclusivo no aeroporto de Campo de Marte. No Sport Style, inovou com a abertura da Mizuno Listening Store, em São Paulo, um espaço conceitual inspirado nos listening bars japoneses. No futebol, fortaleceu sua visibilidade com a parceria com o jogador Gabigol, que visitou a sede global da marca no Japão, destacando sua conexão internacional. Com estratégias voltadas à inovação, engajamento com o público e fortalecimento de suas identidades, as três marcas seguiram ampliando sua presença no mercado brasileiro. No slide 12, vamos tratar das despesas gerais e administrativas. No quarto TRI de 24, as despesas gerais e administrativas somaram 53,4 milhões de reais, um aumento de 20,5%, representando 5,9% da receita líquida, um avanço de 0,3 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 23. O crescimento foi impulsionado por despesas com serviços de terceiros e investimentos na plataforma de e-commerce e ajustes salariais decorrentes de acordos coletivos. Em 2024, as despesas totalizaram 177,8 milhões de reais, um aumento de 14,5% em relação a 2023, com impacto de 0,3 pontos percentuais na participação sobre a receita líquida. Seguindo agora para o slide 13, discutiremos o resultado financeiro e a dívida líquida. No quarto TRI de 24, o resultado financeiro líquido apresentou uma receita de 1,7 milhões de reais, uma melhora em relação à despesa de 2,9 milhões de reais registrada no quarto TRI de 23. Essa variação foi impulsionada pelo aumento das receitas financeiras, principalmente devido ao ganho com variação cambial, resultante da valorização do dólar frente ao real. Em 31 de 12 de 2024, a dívida líquida da companhia foi de 22,6 milhões de reais, uma redução de 64,3% em relação a 31 de 12 de 2023, impulsionada pela forte geração de caixa operacional no período.
No slide 14, apresentamos o lucro líquido e o ROIC ajustado. No quarto TRI de 24, o lucro líquido alcançou R$ 169,2 milhões, um crescimento de 16,9% em relação ao quarto TRI de 23. A margem líquida foi de 18,7%, um avanço de 0,4 pontos percentuais se comparado ao ano anterior. Vale destacar que o lucro líquido foi impactado negativamente em R$ 1,9 milhões devido à Lei 14.789, onde, sem esse efeito, o lucro líquido ajustado teria sido de R$ 171,1 milhões, mantendo a margem líquida em 18,7%. O lucro líquido de 2024 totalizou R$ 569,9 milhões, um crescimento de 15,2% em relação ao ano anterior. A margem líquida também apresentou um avanço de 1,1 pontos percentuais em relação a 2023, alcançando 18,7% no período. Na comparação do lucro líquido recorrente de 2024, houve um crescimento de 11,1%, totalizando R$ 544,1 milhões. O evento não recorrente relacionado à revisão de créditos de PIS e COFINS sobre ICMS apurados na controlada do Ceará impactou positivamente o lucro líquido da companhia em R$ 25,8 milhões, já considerando a correção e a tributação sobre esses créditos. A margem líquida recorrente foi de 17,8%, um avanço de 0,4 pontos percentuais em relação a 2023. O ROIC ajustado anualizado alcançou 29,5% no quarto TRI de 2024, registrando um aumento de 1,1 pontos percentuais em relação ao resultado de 31/12 de 2023. No slide 15, vamos comentar sobre o EBITDA. No quarto TRI de 24, o EBITDA atingiu R$ 192,2 milhões, um crescimento de 8,2% em relação ao quarto TRI de 23. A margem EBITDA foi de 21,2%, registrando uma queda de 1,3 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que o EBITDA sofreu um impacto negativo de R$ 4,5 milhões devido à Lei 14.789, resultando em uma redução de 0,3 pontos percentuais na margem EBITDA. Sem esse efeito, o EBITDA ajustado teria alcançado R$ 196,7 milhões, com uma margem EBITDA de 21,5%. Em 2024, o EBITDA totalizou R$ 686,8 milhões, um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior, com a margem EBITDA reduzida em 0,3 pontos percentuais, de 22,8% em 2023 para 22,5% em 2024. Na comparação do EBITDA recorrente de 2024, houve um crescimento de 5,5%, totalizando R$ 675,6 milhões. O evento não recorrente relacionado à revisão dos créditos de PIS e COFINS sobre ICMS apurados na controlada do Ceará impactou positivamente o resultado em R$ 11,2 milhões. A margem EBITDA recorrente teve uma redução de meio ponto percentual, atingindo 22,2% em 2024. Avançando para o slide 16, falaremos sobre o CAPEX. No quarto trimestre de 2024, a companhia investiu R$ 74 milhões em ativos imobilizados e intangíveis, um aumento de 86,9% em relação ao quarto TRI de 23. Os principais aportes foram destinados à expansão do parque industrial, incluindo a ampliação do pavilhão de cabedais de NIT e a aquisição de máquinas de retilíneas e injetoras. Com a conclusão da ampliação do pavilhão de cabedais de NIT, para 2025 a companhia deve seguir com a aquisição de mais máquinas de retilínea e outros investimentos, que promovam uma maior otimização na captura de eficiências dentro do processo produtivo, reforçando a cultura de buscar sempre a melhor alocação de capital, uma vez que a decisão de seguir investindo tem como principal norte a expectativa de paybacks de curto prazo. Agora, seguindo para o slide 17, vamos abordar o fluxo de caixa. Encerramos o quarto trimestre de 2024 com um caixa de R$ 314,2 milhões e uma dívida líquida de R$ 22,6 milhões, refletindo a solidez financeira da companhia. A alavancagem financeira segue em níveis confortáveis, permitindo que a empresa aproveite as oportunidades de crescimento de forma estratégica e responsável, ao mesmo tempo em que mantém sua capacidade de pagamento de dividendos e a resiliência diante de desafios do mercado. Essa estrutura financeira equilibrada reforça o compromisso com o crescimento sustentável, garantindo a geração de valor para os acionistas.
Esses eventos combinados resultaram em uma variação de caixa de 60,3 milhões de reais, constituída essencialmente por um EBITDA de 686,8 milhões de reais, um aumento de capital de 490,2 milhões de reais através do follow-on e stock options, variação entre ativos e passivos de longo prazo de 57,9 milhões de reais, um aumento de necessidade de capital de giro de 164,9 milhões de reais, diminuição do passivo bancário em 100,9 milhões de reais, investimentos em imobilizado e intangível de 203 milhões de reais e dividendos pagos de 783 milhões de reais. Desta forma, concluímos a nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Eric Wang, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Acho que do nosso lado, duas principais. Uma, acho que mais relacionada à margem bruta, né? Então, vocês comentam aí tanto da questão do absenteísmo quanto também do impacto de cambial. Então, entender um pouco mais aqui, olhando para 25, né? Como que vocês estão olhando para repasses de preços? Como que está a composição, né? Até do Selic, como que ele está vindo ali em termos de preços, e como que vocês pensam, né? Então, justamente nessa questão cambial e potenciais impactos na margem bruta, e só no absenteísmo, entender um pouquinho melhor, né? O que foi exatamente, o que tem causado esses patamares um pouco mais altos. Vocês comentam aí de iniciativas, acho que mais pelo lado de RH, né? Mas entender um pouco como é que isso também tem evoluído ao longo de 25 e talvez o que sejam de fato nessas medidas aí que vocês estão tomando. E a outra é mais olhando para o lado de vestuário, né? Acho que nesse trimestre, quando a gente olha, teve uma performance um pouco mais fraca, né? Quando a gente olha no sequencial. Então, só entender um pouco melhor aqui o que vocês atribuem isso, se foi um pouco mais relacionado a canal mesmo, né? Pensando aí em multimarcas, ou algo um pouco mais relacionado, talvez, a produto, algo do tipo. Acho que são essas as duas perguntas. Obrigado. Bom dia, Eric. Tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Eu acho que anotei todas aqui. Se ficar faltando alguma, por favor, nos lembre aqui. Bom, a respeito dos impactos no custo dos produtos vendidos, né? A gente, apesar de ter um conteúdo exposto à moeda estrangeira bastante baixo, né? A gente não fica imune a uma apreciação aí do real versus dólar de forma abrupta, né? O câmbio subiu ali de novembro para dezembro mais de 30%, né? E como a gente trabalha com giros de estoque bastante curtos, né? No quarto trimestre a gente, em função desse crescimento aí, acabou vendendo bastante da produção do próprio quarto trimestre. A produção de dezembro acabou saindo aí, sendo faturada ainda em dezembro. Isso acabou trazendo, né, para os números reais um pouco desse efeito. Mas, de fato, entre os efeitos que a gente salientou aí como principais impactos, né? Talvez esse tenha sido o menor impacto. Eu acho que o absenteísmo, de fato, é o componente aí que traz um impacto um pouco mais relevante, pelo simples fato de que o incremento nas faltas, né, justificadas ou não, ela traz consigo uma certa ineficiência, né, porque você não sabe, você não consegue prever aonde as pessoas vão faltar, né? E a gente veio trabalhando aí, historicamente, né, a empresa trabalha com um patamar de absenteísmo regular, histórico, né? A gente percebeu uma aceleração, sim, a partir de setembro, mas ali no mês de novembro, principalmente, foi o pico ali que a gente registrou, um patamar bastante elevado. Olhando para frente, eu acho que até em virtude das políticas de RH, né, da forma proativa que a gente vem atacando esse tema, o patamar de absenteísmo no primeiro trimestre que a gente está convivendo até hoje, ele ainda continua superior à média histórica, mas ele já demonstrou uma queda, sim, já demonstrou uma certa evolução versus o que a gente teve no quarto trimestre, né? Então, a gente espera, assim, que essas ações que a gente vem implementando surtam efeito, né? E que isso possa trazer de volta, né, os patamares de absenteísmo para patamares próximos dos históricos, né? Eu acho que a origem desse absenteísmo é muito complexo de cravar.
O que a gente percebe é que não é algo isolado, não é algo restrito às localidades onde nós temos fábricas, né? De fato, conversando com fornecedores, conversando com empresas de outros segmentos, né? É um comportamento aí que a gente percebeu não só nas nossas localidades, mas no Brasil como um todo, né? Mas a gente vem aí atuando de forma proativa e, a princípio, nos parece que está surtindo efeito. Deixa eu ver se tem algum ponto para complementar nesse tópico. Não, se surpreendeu um pouco no final do ano passado com esse absenteísmo, e a gente vem atuando também com as prefeituras, a gente vem atuando para que a gente possa olhar um pouco com as prefeituras, médicos cadastrados, com atestados, etc., para ter um controle mais rigoroso. Mas o trabalho é mais interno, é com o nosso RH mesmo, com as pessoas, com incentivos, conscientização. Já surtiu efeito, mas é um novo problema que a gente vê acontecendo, e não só na nossa região e nem só na nossa empresa, é algo que acontece inclusive nas cidades maiores, né? As cidades mais do interior têm menos absenteísmo, as cidades mais próximas das capitais têm mais absenteísmo. Algo que preocupou mais, hoje está em níveis controlados, está reduzindo, ainda não chegou no patamar que a gente pretende, mas eu acredito que vá voltando para uma normalidade. Igual a gente precisa reorganizar um pouco o pessoal, etc. Eu acho que respondendo aqui a segunda pergunta, que é sobre o vestuário, o nosso vestuário ele cresceu no ano, mas sim, no quarto trimestre a gente teve uma pequena redução. Essa redução ela está ligada a entregas para alguns clientes que acabaram não confirmando algumas carteiras. A gente sabe que para ampliar a nossa participação de vestuário, existe um problema de canal para nós, para as marcas no Brasil. A maioria das lojas que vendem os nossos produtos são sapatarias que não vendem roupa, ou lojas mesmo especializadas em tênis, que só vendem tênis. Nós abrimos mais 2 lojas da Under Armour no último trimestre. Estamos com 14 lojas na companhia total. A gente pretende abrir um pouco mais, e o e-commerce tem feito um bom trabalho nesse caminho de crescimento. Mas o vestuário vai depender de mais lojas físicas e crescimento do próprio e-commerce, que é algo que nós estamos endereçando aqui. Acho que alguns complementos só, até para voltando aí na parte do câmbio, para fechar o loop, né, no racional, acho que a nossa exposição ao câmbio, né, versus marcas concorrentes, né, até pelo modelo de sourcing delas, ela é infinitamente menor. Então, um câmbio mais alto, né, de fato, ele é bem-vindo, ele, de certa forma, alavanca aí a competitividade da indústria brasileira, e aí a Cabras salta na frente, né, desse ganho de competitividade. Mas o impacto no custo da matéria-prima, né, pontualmente, dentro de um trimestre, de um mês para o outro, quando o dólar solta 30%, é um impacto pequeno. Acredito que as marcas concorrentes tenham sofrido até mais do que a gente sofreu. Ainda em cima do vestuário, né, eu acho que só um detalhe importante, reforçar o que o Pedro já mencionou a respeito da participação. O quanto mais a gente fala direto com o consumidor, melhor a gente qualifica, melhor a gente consegue performar a venda nesse canal, né? Então, apesar da categoria como um todo ter caído no trimestre, né, a gente não abre esse número, a gente não divulga, mas dentro do e-commerce as vendas cresceram de vestuário, né? Então, mostra a importância, né, desse canal que dá acesso direto ao consumidor, disponibilidade de um portfólio de produtos mais amplo, né? E isso se transforma, de fato, em conversão em vendas. Eu tinha anotado aqui mais uma pergunta, eu acho que é um ponto importante para a gente explorar, que é a questão acho que o Eric perguntou a respeito do aumento de preços, preço médio, como que isso vem evoluindo, quarto tri, como é que a gente está vendo isso para frente, né? No quarto trimestre, e basicamente ao longo de 2024, Eric, o nosso preço médio ele vem aumentando muito pouco por aumento de preço, né? Repasses de preço, muito mais pelo mix, né? Pela evolução do sortimento,
por um crescimento, né, no volume em produtos de maior valor agregado. Isso vem a cavalo, né, pelo sucesso da família do Corre, mas isso é um comportamento que a gente percebe nas três marcas, não se restringe a Olímpicos, mas eu acho que a Olímpicos salta aos olhos, porque de fato a família do Corre, né, o calçado best-seller, o calçado ícone ali, que é o Corre 4, né, durante o quarto trimestre a gente vendeu ele a R$ 499, que é um preço bastante superior a Olímpicos ex família do Corre, né? Então, o crescimento dessa família, o crescimento de calçados, de produtos com maior valor agregado, carregou aí ao longo de 2024, né, boa parte do incremento desse preço médio. Também tem o efeito de e-commerce, né, vender diretamente ao consumidor também traz esse efeito. Eu acho que olhando para 2025, a gente sim lançou uma coleção no primeiro semestre que tem aí um componente de aumento de preço, diferente de 2024. Esse aumento de preço vem para mitigar desafios, pressões inflacionárias, né, não só em matérias-primas, mas também o incremento do custo de mão de obra direta, né, oriundo de dissídios. Em cima do dissídio, a indústria brasileira, a indústria de calçados, está sofrendo um processo de reoneração da folha, né, e isso nos forçou ali a realizar repasses de preço. Eu acho que a boa notícia é que mesmo com esses aumentos de preço, as vendas, né, continuam bastante tracionadas, o sellout continua performando muito bem. A gente segue aí, eu acho que boa parte do primeiro trimestre já foi capturado. A gente está bastante contente com a performance do sellout das nossas marcas e bastante confiante com o volume de carteiras que a gente tem capturado para performar aí essa coleção, o primeiro semestre como um todo. Já que estamos falando sobre isso, só para complementar um pouco e dar uma visão um pouco mais macro, sim, os reajustes de preço de alguns produtos estão acontecendo. Por exemplo, Corre 4, que é um ícone aqui dentro, ele era vendido a R$ 499, agora está R$ 549. Né? Já teve um reajuste para esse semestre. Eu estou vendo que a gente vai reajustar alguns preços também para o segundo semestre. Mas é importante falar que o Wagner citou aqui, nesse crescimento do nosso mix, a gente vê uma curva bastante positiva de crescimento. A gente cresceu 5% no primeiro semestre do ano passado, no terceiro trimestre, 7,5%, e no quarto trimestre, já 14,5%, aproximando de 15%. E a gente está considerando isso um novo patamar. Por quê? Porque a atuação da Vulcabras em alta performance, seja na linha do Corre ou dos produtos da Mizuno, que tem uma coleção nova sendo feita, posso comentar um pouco sobre isso também, e inclusive na própria Under Armour, que é uma marca muito mais de academia, que também está lançando a sua coleção de produtos de running, agora já nesse ano de 2025, isso está trazendo um aumento do preço médio, está trazendo um aumento de vendas numa faixa de preço e numa categoria que nós atuávamos, mas não atuávamos com tanta força. A linha do Corre, para que vocês tenham uma noção, ela vem dobrando de tamanho. E em 2025 é onde a gente tem se dedicado bastante no nosso CAPEX de investimentos que trazem modernização, mas também aumento de capacidade de produção. Então, nós estamos numa curva realmente crescente de aumento de mix, aumento de preço médio, e a consequência disso é um crescimento da empresa com as próprias três marcas. Então, perfeito, ficou bem claro. E obrigado pelas respostas, Pedro. Obrigado, Wagner. Obrigado a você. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas por escrito, basta clicar na ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. E caso queira realizar perguntas via áudio, por favor, clique no botão Levantar a mão. Por favor, aguardem. Bom, eu peguei uma pergunta aqui no nosso Q&A, ela vem do Matheus Soares, do Market Makers. Ele faz aqui 3 perguntas. A primeira pergunta é referente à margem bruta, por conta do dólar, absenteísmo. Acho que a gente já explorou bastante essa pergunta na pergunta anterior do Eric, né? A segunda pergunta, ela vem referente ao CAPEX do quarto trimestre. Poderiam compartilhar conosco o racional do elevado investimento em máquinas de retilínea?
É um sinal que estão otimistas com 2025? O objetivo é crescer 15% no ano seguindo o quarto tri de 24? Acho que a gente responde primeiro essa, depois eu sigo a outra. Matheus, obrigado pela pergunta. Máquinas retilíneas são máquinas que migram da indústria têxtil para a indústria calçadista, e para tentar explicar um pouco a respeito dessa máquina, essa máquina ela faz a parte superior do calçado, que é o cabedal, popularmente conhecido como knit, com aquele formato de meia. Então, uma máquina muito automatizada, uma máquina que um operador pode cuidar de diversas máquinas, é um processo que reduz mão de obra dentro do nosso parque fabril e traz uma qualidade muito grande, porque você consegue confeccionar esse cabedal, essa parte superior, com bastante tecnologia, se adapta muito ao pé, com elasticidade, etc. A gente fez um plano de crescimento nos últimos anos, nós já passamos agora de 1.000 máquinas, temos 1.000 máquinas, é o maior parque de retilíneas da América Latina, que a gente conhece, e é algo que tem trazido para a empresa uma possibilidade de fazer, então, essas partes superiores mais tecnológicas que existem. Eu acho que já comentando um pouco, nós tivemos no ano passado um CAPEX muito equilibrado entre aumento de produção e modernização. Esse nosso setor é um setor que se moderniza anualmente, e esse ano a gente fez os nossos orçamentos com um pouco de antecedência, a gente fez ou terminou eles no ano passado, mas nós estamos mudando um pouco o perfil de investimento desse ano, de modernização para aumento de produção. Então, a gente vai carregar um pouco mais em aumento de capacidade produtiva por essa tendência de crescimento. A gente tem visto essa coleção do Corre sold out em diversas lojas, no nosso site, a gente está vendo uma possibilidade de ampliar, sim, os nossos produtos. Nós fizemos a maior pesquisa já feita no Brasil, nós mesmos aqui na Vulcabras fizemos de running, e a gente descobriu diversas informações importantes. A gente descobriu que 65 milhões de pessoas usam para correr ou para caminhar tênis de corrida, 13 milhões de pessoas se consideram corredoras, e 75% dessas pessoas começaram a correr em 2021, de 2021 para cá. Então, é um setor que vem crescendo muito. Dito isso, nós temos a feliz novidade de ver que a própria Mizuno Internacional tem investido numa coleção muito moderna e nova, que é a coleção que a gente chama aqui de Neo Zen, Neo Vista. E vendo isso, nós já desenvolvemos, já estão prontos, já estamos lançando esse ano a nossa coleção nacional desses produtos que eu apelido aqui de canoa, né? São produtos em um arquétipo como se fosse uma canoa, super moderno, super macio. E a própria Under Armour, que eu já mencionei, mas reforçando aqui, que não investe em running como core da sua estratégia. Nós mesmos aqui no Brasil, vendo isso, já estamos lançando 2 modelos, pequeno na Under Armour, comparado com Olímpicos e Mizuno, mas 2 modelos também de alta performance para ocupar esse espaço de corrida. Então, a gente vai ver um CAPEX pouco mais direcionado no ano de 2025 para aumento da capacidade produtiva. Bom, última pergunta aqui do Matheus. A Vulcabras agora parece ser a marca a ser batida no varejo de calçados esportivos. Ao mesmo tempo que isso é uma chancela de qualidade e execução de vocês, por outro, tem incomodado a competição no setor, ao mesmo tempo que o cenário macroeconômico parece pior. Poderiam compartilhar como vocês pretendem navegar a Vulcabras diante de uma competição mais acirrada e um cenário macroeconômico mais difícil? Eu não vejo, na verdade, que... Lógico, a gente tem liderado, né, o esporte no Brasil, mas a gente tem uma presença importante há bastante tempo. O que acontece agora é que a gente começa a atuar fortemente em alta performance que nós não atuávamos. Isso tem nos protegido mais do que nos causado alguma dificuldade, porque atuar nessa faixa de preço
com as qualidades da Vulcabras, podendo repor mensalmente, podendo fazer o atendimento que a gente faz. Então, os nossos clientes que sempre tiveram dos nossos produtos excelente custo-benefício, democratizador do mercado, mas também em alta performance, que são os produtos mais caros, não tem que fazer apostas de longo prazo. Então, assim, ter esse produto também à disposição no Brasil é um grande benefício para os nossos clientes. Então, essa nossa atuação, ela fortifica mais a nossa importância para os nossos clientes. A competição, eu acredito que não vai mudar muito. O Brasil, a gente aprendeu a trabalhar num país onde as marcas internacionais erram muito, liquidam muitos produtos, usam países emergentes como o Brasil para escoar excedentes de produção. Por isso a gente vê promoções constantes no Brasil. Mesmo nesse cenário, a gente tem atuado e tem tido ótimos resultados e crescente. Então, se um dia melhorar isso, será melhor para nós, mas a gente não trabalha com essa possibilidade. Então, acredito que a competição continue meio parecida. E a questão país, realmente, a gente não viu nos últimos tempos um vento positivo, mas a Vulcabras está fazendo mais. Se ela fizesse a mesma coisa, talvez a gente não estivesse crescendo, mas nós estamos ampliando as nossas coleções dentro das mesmas marcas. Isso mostra que tem um caminho grande para crescer aí com as 3 marcas. E as 3 marcas cobrem uma pirâmide de preços e uma atuação de modalidades esportivas muito grande, quase que 100%, quase que completa. E só para reforçar, assim, que dá muito orgulho para a gente ver essa marca Olímpicos, a nossa marca Olímpicos, atuando com a linha do corre em alta performance. Hoje você vá a qualquer loja do Brasil, você vai ver Olímpicos, né? Inclusive nas lojas e nos shoppings de maior poder aquisitivo. Então a marca transcendeu, né? Ela passou aqueles preconceitos que uma marca brasileira tinha, e a gente vê hoje no pé de A a Z, de todas as pessoas, o produto tem muita qualidade, mas também conquistamos a comunidade de corrida e o consumidor, que está vendo vantagens em usar e está se sentindo bem orgulhoso também de usar uma marca brasileira. Matheus, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou seguir aqui nas perguntas do Q&A, a gente recebeu mais algumas. A próxima pergunta é do Cristiano Eusébio Martins, do Investidor. Bom dia, parabéns pelos resultados. Diante dos sucessivos programas de recompra de ações, considerando que a empresa avalia o valor da cotação das ações baixo, questiono se a empresa pensa em realizar cancelamento das ações em tesouraria. Cristiano, obrigado pela pergunta. A princípio, não. Tá? A gente a gente lançou um novo programa de recompra de ações, muito porque o anterior, né, ainda tinha um saldo relevante ali para ser executado, mas ele tinha um prazo ali que expirava em 30 de abril. E aí, para não deixar isso no vácuo e não nos deixar sem a possibilidade de fazer qualquer recompra se a gente entendesse necessário, a gente optou por cancelar esse e automaticamente lançar um novo, né? Mas muito mais para nos deixar com a liberdade aí de atuar se a gente entender que é pertinente. O propósito do nosso plano de recompra, ele é bastante oportunístico, né? Caso a gente entenda que a ação está sendo bastante descontada e ela chegue a patamares onde na nossa decisão, com o mindset de buscar ser um ótimo alocador de capital, não tenha um investimento melhor do que recomprar nossa própria ação, a gente vai estar fazendo, mas as ações em tesouraria, a princípio, elas estão ali para a gente usar também de forma oportunística no futuro, seja num eventual M&A com troca de ações, seja no cumprimento de planos de stock option com executivos. A gente, há um ano atrás, a gente fez um follow-on, né, para promover liquidez. Não é o nosso objetivo drenar essa liquidez do mercado, apesar da gente achar que realmente a ação tá bastante descontada, né? Mas o olhar para o plano de recompra com propósito, a princípio, é de oportunidade, buscando a melhor alocação de capital. Bom, seguindo aqui até em função do tempo, tentar cobrir aqui todas as perguntas, né? Próxima pergunta que eu vou pegar aqui é do Vitor Kedsman Jr., do portal Small Caps.
Duas perguntas. Teriam como explicar melhor o comportamento do capital de giro, bem como o que deveríamos esperar dessa linha para o ano de 2025? E a segunda pergunta é: a companhia pretende anunciar dividendos extraordinários ou há expectativa do uso do caixa para um novo licenciamento? Obrigado pela pergunta, Vitor. Eu acho que o capital de giro, ele, em termos de dias de contas a receber, dias de estoque, né, ele acaba crescendo em função do crescimento da operação, mas nas taxas de crescimento que a gente vem performando, a gente não deve ter uma necessidade de capital de giro estrutural que consuma a forte geração de caixa que a gente vem fazendo e que está bastante confiante de seguir fazendo, né? A manutenção da empresa aí num patamar de EBITDA acima de 22%, EBITDA recorrente superior a 22%, ela é bastante relevante. O CAPEX, apesar da gente ter realizado um CAPEX em 2024 de 200 milhões, ter uma tendência de uma manutenção de um CAPEX um pouco mais ativo, buscando aumento de capacidade, buscando inovação e buscando investimentos que promovam um payback de curto prazo, também não drena essa geração pujante de caixa, né? Então, eu acho que isso nos reforça e nos traz, inclusive, a confiança para manter o fluxo de pagamento de dividendos mensais. A gente até não aprova fluxos maiores, né, em função de reservas de lucro, mas a gente vai seguir aí, eu acho que, com certeza, a cada divulgação de resultados, aprovando uma nova tranche ali de pagamento de dividendos, a gente está dentro dos nossos planos, dentro do nosso planejamento, a manutenção desse dividendo mensal aí na casa de 12 centavos e meio por ação por 2025, acho que com bastante confiança. Beyond that, aí a gente vai avaliando, mas eu acho que sim, a manutenção da distribuição de dividendos é a prerrogativa, até para que a gente não imposse, para que a gente não retenha a caixa desnecessariamente, né? A operação hoje está praticamente caixa líquida, viramos o ano aí com uma dívida de 22 milhões de reais, bem pouco relevante. Olhando para frente, eu acho que a gente tem sim uma projeção aí de eventualmente ter um caixa líquido flutuando, né? Crescente, mas a perspectiva sim é de caixa líquido. E aqui, indo direto para a sua pergunta, a segunda pergunta, né? Eu acho que a gente não tem uma disposição de reter níveis relevantes de caixa líquido, tá? Então, eu acho que a partir do momento que a gente, mesmo com as distribuições mensais, começar a atingir um patamar de caixa líquido mais relevante, né? E aqui eu acho que superior a 100 milhões, a gente vai estar, sim, tendo discussões aqui de eventualmente estar fazendo novos dividendos extraordinários on top, adicionais a esse dividendo mensal recorrente que a gente está disposto aqui a seguir. Quanto à utilização de caixa para novo licenciamento, aí depende das oportunidades aparecerem, mas o balanço da Vulcabras é bastante desalavancado. De novo, caixa líquido, a gente tem balanço aí para acomodar deals bastante relevantes, talvez bem mais relevantes do que os deals que a gente tem hoje à disposição aí de fazer. Então, a gente não vê aí como um ofensor ou como limitador de novos negócios, distribuição de dividendos, a gente está bastante confortável com isso, até por isso estamos seguindo aí com a distribuição constante. E lendo essa pergunta aqui, depois eu comento um pouco sobre novos licenciamentos. Perfeito. Tá? A próxima pergunta veio do Pedro Pessoa, da Versa Asset. Parabéns pelos resultados. Poderia comentar sobre o projeto de lojas próprias? Equipe está montada ou ainda busca um M&A? Deixa eu responder essa pergunta e aproveitar para complementar a fala do Wagner aqui sobre licenciamento. A Vulcabras ela está muito atenta a novos negócios. Sim, ela quer trazer novas marcas, novos negócios. Mas a Vulcabras ela fez 2 ótimos negócios nos últimos anos, tanto da Under Armour quanto da Mizuno. Então a gente analisa muito e negocia muito e traz negócios muito bem negociados para a Vulcabras, para que a gente possa ter licenças de longo prazo, com royalties baixos, com bastante liberdade para que a gente possa atuar no nosso desenvolvimento de produto, etc. Sim, nós estamos olhando algumas outras marcas. É uma constante, nesse mercado a gente fala, todos os anos a gente segue falando. O Vulcabras está muito bem organizado, então a gente sabe que ela pode mais. Um dos projetos de crescimento que não é exatamente orgânico é esse crescimento de
vendas diretas ao consumidor pelas lojas próprias, pelo varejo. Nós sim temos uma equipe, mas temos uma equipe pequena aqui dentro, que é uma equipe que cuida de 14 lojas hoje, são as nossas lojas, dessas são 6 da Under Armour. Nosso projeto é abrir lojas monomarca, lojas de conceito da Under Armour, mas ainda estamos falando com alguns operadores, tentando trazer um pouco dessa expertise para dentro da Vulcabras. Acredito que, pelas incertezas do nosso país aqui, os negócios acabaram esfriando um pouco, mas, independente disso, de uma maneira orgânica e um pouco menor, a gente vem abrindo lojas. No último trimestre, nós abrimos 2 lojas. O que a gente tem crescido bastante em vendas diretas é no próprio e-commerce, que já chega a 15%. É importante falar para vocês que cresce e cresce a margem. Então, assim, é realmente um canal complementar, é um canal para que a gente possa expor toda a nossa coleção, mas é um canal disciplinador de mercado. Nós, que temos mais de 10 mil clientes, nós que produzimos os produtos, fizemos as tabelas de preço, sugerimos os preços, a gente tem que ser o guardião dessa margem saudável. Então, nós vamos continuar nesse projeto. Talvez a gente consiga alavancar ele, não é uma promessa aqui, mas nós estamos atrás de aproveitar bons negócios, seja no lado de trazer essa expertise para abrir as lojas da Under Armour, seja para o lado de trazer alguma nova marca. Acho que só para complementar, né, Pedro, a gente continua com ótimas avenidas orgânicas de crescimento, né? Novas categorias, novos mercados, né, que de fato essas categorias acessam, seja no futebol, seja na moda esportiva, seja na evolução da família do corre dentro da performance de corrida. Então, acho que a agenda de M&A ela continua bastante ativa, mas a gente continua com a disciplina de não fazer qualquer negócio, né? Então, a gente está buscando, sim, novas oportunidades, mas com o mindset, com a nossa cultura de só fazer ótimos negócios que, de fato, tragam e construam valor dentro da Vulcabras. Para que a gente consiga continuar crescendo e vejam, né, 5%, 7,5%, 15% agora no quarto trimestre, e essa é o nosso plano de tendência de continuar crescendo, a gente projeta isso organicamente, as nossas 3 marcas, com o crescimento do nosso e-commerce e com algumas poucas lojas que não são tão relevantes dentro desses 3,5 bilhões de faturamento que a gente tem atualmente. Então, tem bastante trabalho aqui, tem bastante planos novos. Só nessa linha nova da Olímpicos, nós estamos lançando durante esse ano diversos produtos, não só a renovação das coleções atuais, mas também outros produtos em outros segmentos, em outras faixas de preço. E não queria deixar de falar aqui que esse ano a gente vai ver no Brasil um produto da Olímpicos que a gente, com muita modéstia aqui, mas bastante feliz, pretende competir com qualquer marca que exista no mundo pelo melhor produto de alta performance do mundo. Então, nós estamos trazendo todas as tecnologias, seja nas placas de propulsão, na leveza do produto. Nós vamos lançar outras faixas de preço e vamos chegar ao produto que, na verdade, é um produto mais conceitual, é um produto mais para vencer realmente uma maratona, para ser o produto que atua em faixas de preço mais altas, mas com pesos super reduzidos. Eu fiz uma analogia, inclusive, aqui, porque eu fui piloto há muito tempo atrás, mas a gente está fazendo pneu macio para fazer a volta mais rápida também, que a gente conseguiu fazer, o produto está pronto e nós vamos lançar durante esse ano aqui na Olímpicos também. Então, vai poder dizer que a Olímpicos, uma marca brasileira, está competindo em todos os níveis de preço, inclusive pelo melhor produto possível para vencer uma corrida. Lembrando que os participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio,
Basta clicar no botão Levantar a mão. Por favor, aguardem. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro para as considerações finais. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Realmente teve muitos participantes, acho que nunca tivemos tantos participantes quanto a gente teve nessa vídeo aqui. Deixar o nosso pessoal aqui do RI, Wagner e toda a turma à disposição de vocês para qualquer outro esclarecimento. Acho que só mais uma colocação importante para reforçar um pouco essa presença da marca Olímpicos no Brasil, que tem sido tão comentada e comemorada aqui dentro. Nós, no ano passado, fizemos várias maratonas. Esse ano, a Olímpicos completa 50 anos. Nós vamos fazer 50 corridas no Brasil. Nós temos um plano de realmente invasão da marca e ampliar a nossa participação nos pontos de venda, nos lugares de corrida no Brasil. Isso tem acontecido e vai acontecendo, mas no ano passado, só para comprovar que esses produtos estão tendo esse sucesso e essa aceitação, a gente fez 2 maratonas internacionais patrocinadas pela gente, a Internacional de São Paulo e a de Porto Alegre, e a gente faz um shoe count no final da corrida, quando as pessoas cruzam, e foi a primeira vez que a Olímpicos, tanto nos 42, quanto nos 21, quanto nos 10 quilômetros, ela foi a marca mais usada em ambas as corridas. Corridas enormes, corridas grandes, que são corridas internacionais. Então, a gente realmente venceu várias maratonas, mas não só isso, a gente vê uma grande quantidade de pessoas usando. E aí, para coroar tudo isso, o maior aplicativo de corrida do mundo, chamado Strava, nos comunicou pelo 2º ano que o produto mais usado pelos corredores que usam o aplicativo Strava foi Olímpicos. Então, falo isso com muito orgulho, de uma marca brasileira que tem performado muito bem, que não vai se acomodar aqui, que vai continuar crescendo, quer expandir, seja no mercado nacional, seja nos mercados onde a gente consiga atuar. A Argentina começa a voltar a ter bons negócios, então uma perspectiva boa de crescimento. Mais uma vez agradeço e deixo todo mundo à disposição aqui da Vulcabras. Obrigado. Obrigado. A videoconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.